E aí, turma boa! Sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula do nosso canal. Então vamos lá para a videoaula de hoje. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos ter Ciências oitavo ano. Então, Ciências oitavo ano, vamos ver aí o nosso conteúdo de hoje. No nosso conteúdo de hoje, vamos relembrar aí o conteúdozinho do ano passado. Principais biomas brasileiros, certo? Desses principais biomas, vamos falar de dois, certo? Então, vamos relembrar algumas partezinhas aqui. Então, você tem um conteúdo para você dar uma lida e acompanhar para ser feita a atividade de hoje, certo? Então, vamos ver aí nosso conteúdo. Todos os ecossistemas têm fatores vivos e não vivos, mas diferem nas espécies de seres vivos e nas particularidades dos fatores não vivos. Vivos têm vida, não vivos, solo, areia, água, vento, certo? São os não vivos. A diversidade de espécies e a quantidade de indivíduos de cada uma delas em um ecossistema depende das características do ambiente. Então, de acordo com o ambiente, se o ambiente é mais frio, eu vou ter um tipo de espécie. Se o ambiente é mais quente, eu vou ter outro tipo de espécie. Certo? O conjunto de ecossistemas vizinhos que formam um ambiente semelhante quanto à vegetação. Então, tem um ecossistemas vizinhos, mas eles têm em comum, semelhança na vegetação, na fauna, no clima, no relevo e solo. Esse conjunto é chamado de bioma, certo? As áreas geográficas que há um bioma predominante, podendo também haver outros em menor proporção, são chamadas de domínios de bioma, certo? Ou também conhecido como domínios morfoclimáticos, ok? Então, nós temos aqui no Brasil, ele pode ser dividido em 6 domínios de bioma, ou seja, 6 domínios morfoclimáticos. Nós temos o bioma amazônico, do Cerrado, Atlântico, das Caatingas, as araucárias e das pradarias, beleza? Ainda as faixas de transição entre uma e outra, que são áreas que apresentam características dos domínios que a cercam. Se está no meio de dois domínios, ela tem característica de um e também do outro. São exemplos dessas faixas de transição: Mata dos Cocais e o Planalto, o Pantanal Mato-Grossense, certo? Então você tem aqui uma divisão aqui no mapa do Brasil, certo? Desses principais biomas. E vamos falar de dois: a floresta amazônica, certo? E também da Mata Atlântica. São os nossos assuntos de hoje, ok? Então você tem aqui um conteúdo sobre a floresta amazônica. Florestas tropicais são aquelas que se situam entre as faixas de linha dos trópicos, duas linhas traçadas no imaginário do globo. Então são as tropicais, entre os dois trópicos. Essas florestas recebem muita chuva, sendo, portanto, um ambiente muito úmido. Ok? Nas florestas tropicais encontramos a maior biodiversidade do mundo. Ou seja, são nessas florestas que você encontra a maior quantidade diferente de espécies vivas, biovida, certo? Biodiversidade. Espécies vivas diferentes, ok? A floresta amazônica é a maior das florestas tropicais do planeta, certo? Nela existe grande variedade de plantas. Estão presentes, por exemplo, orquídeas, bromélias, musgos, samambaias, arbustos, árvores altas, algumas com mais de 30 metros de altura, certo? A camada fértil do solo é rasa e as árvores têm raízes pouco profundas, ok? Então você tem aqui um pouco mais sobre a floresta amazônica, certo? Essa parte dessa mata amazônica e algumas características
de algumas árvores. Entre as árvores amazônicas está a castanheira do Pará, de cujos frutos retiram-se as sementes, as castanhas do Pará, que são muito apreciadas, além de servirem para a extração de óleo. Nós temos também, por exemplo, a seringueira, que é a árvore de cujo tronco você retira, provém o látex. O que é esse látex? O que é esse líquido que sai da seringueira? Né? Uma vez endurecido, dá origem à borracha natural. Então, da seringueira, eu retiro o látex, que é usado para fazer a borracha natural. Certo? Então, você tem um pouco mais aqui sobre as características. Certo? Então, nós temos aqui a seringueira, ó, certo? Nessa região aqui você faz os cortes no tronco dela e prende esse recipiente. O líquido vai sendo retirado dessa seiva, certo? Vai descendo pelo tronco e caindo nesse recipiente, é levado e feito a borracha natural, ok? Então você vai dar uma lida aí para ver um pouco mais e relembrar esse conteúdo que foi visto no ano passado. Continuando, Mata Atlântica. A Mata Atlântica é muito úmida, porém não tão quente como a floresta amazônica. Nela são encontrados muitos animais e vegetais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Certo? Então a Mata Atlântica é muito mais ameaçada que a floresta amazônica. Estima-se que restem pelo menos 10% da área original apenas, daquele período em que Cabral chegou aqui no nosso país, certo? Vixe, do ano de 1500, pois é, de 1500, do descobrimento do Brasil até agora, né, estima-se que apenas menos de 10% dessa mata original do ano de 1500 existam hoje. Por isso nós temos que cuidar, certo? Devido a quê? A estradas, abertura de estradas, loteamentos, expansão das cidades, o homem vai construindo mais e desmatando mais, certo? Vários animais da Mata Atlântica correm risco de desaparecer, como os mamíferos onça pintada, a onça parda, jaguatirica e as aves papagaio da cara roxa e jacutinga, certo? Essas aves aí também, ok? Então você tem aí alguns exemplos, né, como o mico-leão dourado, as bromélias, né, em cima de um tronco, e aqui o tucano de bico verde, certo? Também outra ave caçada, beleza? Então esse aí foi o nosso conteúdo. Vamos falar aqui da atividade bem simples. Você lê o texto, relembra o nosso conteúdo e assinala a alternativa correta. Primeira, o conjunto de ecossistemas vizinhos que formam um ambiente semelhante quanto à vegetação, fauna, clima, relevo e solo é chamado de... Assinala qual é o item correto. As áreas geográficas em que há um bioma predominante, podendo haver outros em menor proporção, são chamados de domínios, o quê? Né? Essas áreas geográficas. Então, bem simples, só assinalar. 3. É a maior floresta das florestas tropicais do planeta. Que floresta é essa? A árvore de cujo tronco provém o látex, que, uma vez endurecido, dá origem à borracha natural. Que árvore é essa? Você assinala aqui na 4. E na 5, é muito úmida, porém não tão quente como a floresta amazônica. Nela são encontrados muitos animais e vegetais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Que lugar é esse? Você marca aqui. Essa foi a nossa atividade. Esse aí foi o nosso conteúdo, certo? Da nossa videoaula de hoje. Professor, como é que eu vou fazer a minha atividade? É para bater foto? Não, nós temos aí esse material impresso para você ler, esse PDF, você ter a sua atividade para você corrigir, certo?
E nós estamos fazendo em PDF para aqueles alunos que não têm acesso à internet. Vai toda sexta-feira pegar o material impresso, todas as atividades, leva para casa, certo? Responde na sexta-feira seguinte, devolve as atividades feitas e já leva as outras da semana, certo? Para você que tem acesso à internet, você tem esse material, dá uma lida, você tem a cópia da atividade, mas você vai clicar no link do formulário, que vai ser a forma que a gente vai usar mais esse ano, certo? Você tem uma cópia da atividade, mas você vai clicar no link do formulário, certo? E aí vai ser direcionado para esta página, a página do formulário. É a mesma atividade, certo, que você tem impresso. Mas qual é a vantagem? Você não precisa estar batendo foto, não precisa estar copiando as perguntas. Você vai ter a sua atividade em casa e aqui você vai botar apenas as respostas para poder enviar diretamente para mim, certo? Escreva o seu nome completo, assinale com a sua turma para que possa fazer o registro corretamente da atividade feita. Ou seja, não bote apelidos, porque aí eu não vou saber quem é. Bote o seu nome completo, né? Por exemplo, José Antônio Silva. Coloquei meu nome todo, professor. E agora? Vai assinalar com essa turma. Ah, eu sou do 8º ano A. Beleza. Porque eu vou receber todas. Então eu tenho que saber de quem é a atividade e qual é a turma para eu poder assinalar aqui. Fez essa identificação, vai em próxima e aí você tem a mesma atividade lá do PDF. Aqui é só assinalar, beleza? Vou lá, coloco, assinalo qual é a minha opção correta. Respondeu todos, clica em enviar. Pronto, sua atividade está finalizada. Já vai chegar para mim todas as suas respostas. Beleza? Então, essa é a forma mais simples. Certo? Então, você, repetindo, recapitulando, eu tenho o meu conteúdo em PDF, vou ler, eu tenho a minha cópia da atividade, mas eu vou clicar no link do formulário, vou ser direcionado para aquela página, certo? Vou responder, vou me identificar meu nome completo, vou assinalar qual é a minha turma, vou responder a minha atividade e vou clicar em enviar. Pronto, a sua atividade já vai chegar até mim, certo? Então a gente vai tentar diminuir o máximo possível a história de fotos, para não estar enchendo o celular e o pessoal lá está reclamando, né? Que está o celular cheio de fotos, certo? É a forma mais simples que a gente tem de você responder e chegar mais rápido para a gente, certo? Então esse aí foi o nosso conteúdo, essa foi a nossa videoaula de hoje. Lembrando, nós temos aqui, este é o nosso canal, certo? Sala Web de Aula. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre ligado nas nossas videoaulas e lives desse canal. Temos também o nosso site, onde você vai ter informações, vai ter conteúdos e principalmente você vai ter, né, as notas, certo? Você vai poder fazer o acompanhamento das notas. Beleza? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, certo? Eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Valeu!